Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo. E de onde vocês estão? Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? Harper Mitchell enxugou o suor da testa ao entrar no saguão de mármore do Azure Pearl Resort. O calor de Miami era sufocante, e sua bolsa de câmera parecia 2 vezes mais pesada. Ela havia sido contratada pelo Coastal Marketing Group para fotografar a inauguração deste resort de luxo e precisava que cada foto fosse perfeita. O resort era de tirar o fôlego. Tetos de vidro revelavam o Oceano Atlântico. Lustres de cristal pendiam dos tetos altos. Tudo exalava opulência e exclusividade. Harper se sentia deslocada com seu vestido simples e tênis surrados, mas afastou esse sentimento. Ela estava ali para trabalhar, não para se encaixar. Ela passou a manhã fotografando o spa, os restaurantes e o imponente saguão. Mas precisava de algo especial, algo que fizesse seu portfólio se destacar. Lembrou-se da piscina na cobertura que o concierge havia mencionado. Uma piscina que parecia se fundir com o horizonte do oceano. Ela pegou o elevador até o último andar. Quando as portas se abriram, ela prendeu a respiração. A piscina se estendia diante dela como vidro líquido, refletindo o céu sem nuvens. Palmeiras balançavam suavemente na brisa. A vista para o Atlântico era absolutamente deslumbrante. Melhor ainda, o local estava completamente deserto. O resort só abriria oficialmente dali a 3 horas, a queda que mudou tudo. Harper caminhou até a borda da piscina, compondo mentalmente as fotos. Deu um passo para trás para capturar uma imagem mais ampla. Seu calcanhar prendeu em algo escorregadio. Uma mancha úmida nos azulejos da última limpeza. Seus braços se contorceram no ar enquanto tentava recuperar o equilíbrio. Em vão. Ela caiu na piscina com um enorme estrondo. A água gelada sacudiu seu corpo. Ela emergiu rapidamente, ofegante e tossindo. Seu vestido branco colava ao corpo, quase completamente transparente. Felizmente, a câmera permaneceu presa à alça em volta do pescoço, acima da água. — Você está bem? Perguntou uma voz grave e masculina. Harper se virou, semicerrando os olhos por causa do cloro. Havia outra pessoa na piscina. Um homem que ela não tinha notado antes. — Está bem, ela disse com a voz embargada. Só sou desastrada. Mãos fortes envolveram seus ombros, ajudando-a a chegar à parte rasa da piscina. Vou te ajudar a sair daqui. Ele a conduziu até as escadas. Harper sentiu o rosto queimar de vergonha enquanto o vestido colava em cada curva do seu corpo. Sem os óculos, mal conseguia enxergar. Obrigada, ela sussurrou tremendo apesar do calor. Eu não sabia que havia mais alguém aqui. Eu estava dando voltas, explicou o homem com voz afetuosa e carinhosa. Tem certeza de que não está ferido, Aka? Só meu orgulho, ela tentou brincar, mas sua voz estava trêmula. O homem surgiu primeiro, alto e atlético, com água escorrendo dos cabelos escuros. Ele estendeu a mão para ela. Quando ela a apertou, sentiu uma faísca de eletricidade que não tinha nada a ver com o acidente. Em solo firme, a câmera tinha gotas de água na lente. O celular ficou completamente encharcado. O vestido ficou arruinado. Ai, não, sussurrou ela, examinando a câmera. Custou 5.000. Se quebrar, estou perdida. O seguro do resort deve cobrir isso, disse ele calmamente. Você caiu na propriedade deles. Eu não deveria estar aqui ainda, admitiu Harper. Cheguei cedo para tirar fotos antes da inauguração. A culpa é inteiramente minha. O homem ficou em silêncio por um instante. Depois falou com uma certeza tranquila. Precisamos te secar. Tem um chuveiro ali. Vamos te aquecer antes que você entre em choque. Harper queria protestar, mas seus dentes já batiam de frio. Ela assentiu com a cabeça e o seguiu. Escuridão e verdade. O chuveiro era pequeno, mas luxuoso. Paredes de mármore, vários chuveiros de efeito chuva e toalheiros aquecidos. O homem entregou 2 toalhas macias, uma para Harper. Obrigada, disse ela baixinho, aconchegando-se no calor. Vou esperar lá fora, disse ele, caminhando em direção à porta. De repente, as luzes se apagaram.
O quarto mergulhou na escuridão total. O que aconteceu? Perguntou Harper com a voz embargada. Provavelmente um fusível queimou, respondeu ele calmamente. O resort ainda está testando seus sistemas antes da inauguração. Não se mexa. Eu vou encontrar a porta. Ela ouviu passos, depois um estrondo e um palavrão abafado. Está tudo bem? Ela perguntou. Certo. Descobri uma coisa. Escuta, não consigo encontrar a maçaneta no escuro. Você tem um telefone? Estava no meu bolso quando caí. Tenho certeza de que caí. O meu está no armário lá embaixo, suspirou ele. Inútil. Eles estavam parados na escuridão, ouvindo apenas a própria respiração e o gotejar da água. Duas pessoas completamente encharcadas, presas juntas. O pior dia da minha carreira, disse Harper na escuridão. Para sua surpresa, o homem riu. O som era rico e genuíno. Pelo menos será memorável. Harper sorriu involuntariamente. Escuta, disse ele. Nós dois estamos congelando. Consigo ouvir a chuva. Talvez devêssemos enxaguar o cloro? Faz mal para a pele, e de qualquer forma não conseguimos nos enxergar no escuro. Harper hesitou, mas ele tinha razão. Sua pele já estava coçando. Certo, mas fique do seu lado. Claro, concordou ele. Ela ouviu o chuveiro do outro lado ligar. Harper pressentiu o segundo chuveiro na escuridão e abriu a torneira. A água morna a envolveu, lavando os produtos químicos da piscina. Foi maravilhoso depois do choque da água fria. Conversas no escuro. O que te traz a pérola azul? Perguntou o homem, sua voz ecoando fracamente no mármore. Trabalho, respondeu Harper. Sou fotógrafa. Estou tirando fotos para a inauguração. Queria registrar a piscina sem pessoas. Você quase conseguiu, disse ele, com um sorriso evidente na voz. Harper suspirou, mas mesmo assim sorriu. O efeito é definitivamente dramático. O que te levou a se tornar fotógrafo? Ele perguntou. Ela se sentiu surpreendentemente à vontade para conversar no escuro. Há algo libertador no anonimato. As câmeras captam o que as pessoas não veem. Elas registram a verdade em uma fração de segundo. Cada foto conta uma história, mesmo que não seja a que você planejou. Lindo, disse ele baixinho. Você ama o que faz? Na maioria das vezes, admitiu ela honestamente, embora hoje não tenha sido o melhor exemplo. Mas isso daria uma ótima história, comentou ele. O dia em que você caiu na piscina e tomou banho com um estranho. Se eu não for demitido por destruir equipamentos, murmurou Harper, você não vai ficar, disse ele com total certeza. Como você pode ter certeza disso? Intuição. Harper desligou o chuveiro, torceu o cabelo e procurou uma toalha às pressas, enrolando-se nela. O tecido quente era uma delícia. Acabou para mim, ela sussurrou. Eu também, respondeu ele. Ela ouviu o chuveiro dele desligar. Eles estavam na mais completa escuridão. O ar estava denso, carregado com algo que Harper não conseguia nomear. Já não fazia frio. A voz dele vinha de mais perto do que ela esperava. Um pouco, admitiu Harper. Ela sentiu-o aproximar-se. O ar mudou. Então a mão quente dele tocou seu braço e ela deu um pulo. Desculpe, disse ele rapidamente. Pensei que pudéssemos ficar sentados juntos, compartilhando o calor, até a energia voltar. Estava frio, mas o coração de Harper batia descontroladamente. Ela ainda sentia muito frio. Eles se sentaram no chão, de costas para a parede. Ele estava perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu calor. De vez em quando, seu braço roçava no dela. Cada toque leve lhe causava uma descarga elétrica. Posso dizer uma coisa? Sussurrou Harper. Claro. Tenho medo de recomeçar. Se eu perder este emprego, se minha câmera quebrar, não sei o que farei. A fotografia é tudo o que tenho. Isso não é verdade, disse ele gentilmente. Você tem talento. Você tem paixão. Essas coisas não desaparecem por causa de um único acidente. Como você sabe que eu tenho talento? Perguntou Harper. Você não viu meu trabalho. Eu percebo isso na sua voz quando você fala sobre fotografia, ele respondeu. É a voz de alguém que nasceu para fazer exatamente o que faz. Harper sentiu lágrimas brotarem em seus olhos.
Por que as palavras daquele estranho a tocaram tão profundamente? Obrigada, ela sussurrou. Sua mão encontrou a dela na escuridão. Quente, forte, reconfortante, seus dedos entrelaçados. O mundo pareceu prender a respiração. Todo mundo passa por momentos em que tudo desmorona, disse ele. O que importa é o que construímos a partir dos pedaços. Eles ficaram sentados ali, de mãos dadas, dois estranhos conectados por um momento impossível. Apesar do caos do dia, da câmera quebrada, do constrangimento, Harper sentiu algo novo dentro de si, algo como esperança. Quando a luz se acendeu de repente, o quarto se encheu de claridade. Harper fechou os olhos, protegendo-se do brilho ofuscante. Quando os abriu lentamente, viu-o pela primeira vez. Ele era incrivelmente bonito, os cabelos escuros ainda úmidos, o maxilar bem definido. Mas foram os olhos dele que chamaram a atenção dela. Um azul profundo, como o céu depois da tempestade. Ele a olhou com o mesmo espanto que ela sentia. Olá, disse ele, sorrindo lentamente. Oi, sussurrou Harper. Eles se encararam. A magia do anonimato desapareceu, substituída por algo mais, algo elétrico, vivo, quase palpável. Então a realidade a atingiu em cheio. Harper percebeu que estava sentada apenas de toalha, com o cabelo despenteado e provavelmente com o rímel borrado. Ela se levantou num pulo. Preciso ir. Preciso verificar minha câmera e me trocar antes do evento. Ele também se levantou. Harper tentou não olhar para as gotas de água que ainda brilhavam em sua pele. Espere, disse ele. Pelo menos me dê suas informações de contato. Caso precise de ajuda com conserto de câmera ou seguro. Obrigada. Eu consigo lidar com isso, respondeu Harper, juntando as roupas molhadas. Ela precisava ir embora antes que dissesse alguma besteira. Definitivamente? Com certeza, disse ela, saindo pela porta. Obrigada por tudo. Seu coração batia forte, não mais por vergonha, mas por algo muito mais complicado. No hotel, em choque, Harper vasculhou seus pertences. Sua câmera estava molhada, mas ainda era possível consertá-la. Seu celular não ligava. Seu vestido estava arruinado. Mas nada disso importava tanto quanto a lembrança de uma mão quente na escuridão. Ela não sabia quem ele era. Provavelmente nunca mais o veria. Apenas um encontro casual. Uma coincidência estranha, quase perfeita, que um dia se tornaria uma história para contar aos amigos. Ou pelo menos era o que ela pensava. Ela estava enganada. 3 horas depois, Harper estava no salão de baile Azure Pearls, segurando sua câmera reserva. Seus nervos estavam à flor da pele. Ela havia conseguido secar o cabelo, retocar a maquiagem e vestir um vestido preto simples, profissional, porém discreto. O salão exalava a opulência de Miami. O champanhe corria solto. Risos ecoavam pelo ar. Todos queriam ser notados. Harper se movia pela multidão, tão invisível como sempre. Sua câmera capturava momentos fugazes. Um casal rindo enquanto bebiam, um garçom equilibrando uma torre de taças, um colar de diamantes refletindo o lustre. Senhoras e senhores, uma voz ecoou pelos alto-falantes. É uma honra apresentar o homem que criou esta magnífica instalação, o visionário criador da Azure Pearl. Por favor, recebam nosso CEO e fundador, Dominic Rhodes. Uma salva de palmas ecoou pela sala. Harper aproximou a câmera. Ele subiu ao palco. Seu dedo congelou no botão do obturador. Era ele, o homem da piscina. O estranho com quem ela havia compartilhado um banho no escuro. Dominic Rhodes estava sob os holofotes. O terno impecável, a postura confiante, o mesmo olhar que havia parado o coração dela. E naquele instante, Harper sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Ela estava dividindo o chuveiro com um bilionário, com seu cliente. Ai, meu Deus, agora não, pensou ela. Harper baixou a câmera, tentando se misturar à multidão. Talvez ele não a reconhecesse. Talvez, sob uma luz diferente com aquele vestido, ela fosse apenas um rosto entre centenas. Dominique falou. Sua voz era confiante, suave, familiar. A mesma que lhe sussurrara que tudo ficaria bem.
Gostaria de agradecer especialmente à equipe da Coastal Marketing pelo trabalho incrível, continuou ele, incluindo o fotógrafo que capturou imagens fantásticas hoje. Harper Mitchell, por favor, suba ao palco. Não, por favor. Não. Todos os olhares se voltaram para ela. O mundo parou de girar. Ele a encarava diretamente. Por um instante, sua fala vacilou, quase imperceptivelmente, mas o suficiente para fazer o coração de Harper disparar. Em seguida, ele se recompôs, mantendo a compostura profissional. Harper, disse ele, estendendo a mão. Ela não tinha escolha. Cada passo em direção a ele parecia um sonho. Ela subiu ao palco. O aperto de mão dele foi caloroso e firme, mas seus olhos revelavam tensão, reconhecimento, algo impossível de esconder. Obrigado pelo seu trabalho hoje, disse Dominique. Estou ansioso para ver os resultados. Obrigada, Sr. Rhodes, sussurrou Harper. O resto da noite passou num piscar de olhos. A câmera disparava fotos automaticamente, enquanto sua mente girava num turbilhão de imagens. Dominique Rhodes, bilionário. Ela lera sobre ele em revistas, gênio da tecnologia, magnata do mercado imobiliário. O Azure Pearl era seu orgulho e alegria, um retorno às suas raízes, e ela era simplesmente uma fotógrafa que por acaso estava no chuveiro com ele. Conforme a festa chegava ao fim, Harper estava guardando suas coisas. Um homem de terno escuro se aproximou. Senhorita Mitchell, senhor, Rhodes queria falar com você em particular. Sobre o quê? Perguntou ela, tentando disfarçar o tremor na voz. Ele não especificou. Por favor, me acompanhe. Não foi um pedido. Harper o seguiu pelos corredores do resort, até o elevador e depois até a cobertura. Um lugar que custava mais do que seu salário mensal. O homem bateu na porta. Sr. Rhodes, a senhorita Mitchell já está aqui. Obrigado, James. Pode ir. Dominique estava parado junto à janela, sem paletó, com a gravata frouxa, exatamente como quando olhava para a piscina. O coração de Harper apertou demais, traindo-a. A porta se fechou. Estavam sozinhos. Precisamos conversar, disse Dominique. Harper largou a bolsa e cruzou os braços. Eu não sabia quem você era. Eu sei, ele assentiu. E eu não sabia que você trabalhava no meu departamento de marketing, embora eu provavelmente devesse ter perguntado seu nome. Foi você quem sugeriu que não os usássemos, ela o lembrou. Sim, respondeu ele calmamente, aproximando-se. Pensei que seria mais fácil assim. Aparentemente eu estava enganado. Harper riu nervosamente. Mais fácil? Isso é um desastre. Tomei banho com você no escuro. Segurei sua mão. Disse coisas que nunca digo a ninguém. E durante todo esse tempo, você era Dominique Rhodes, bilionário, meu cliente, alguém que vive em um mundo ao qual não tenho acesso. O maxilar de Dominique se contraiu. O que você quer dizer com não está no seu nível? Você é... Você, disse Harper, gesticulando para o apartamento luxuoso. E eu sou uma fotógrafa que quase perdeu o emprego e afundou uma câmera de $5.000. Vivemos em universos diferentes. Ele deu um passo à frente. Sua voz era suave, quase um sussurro. Realmente? Ele estava tão perto agora que Harper conseguia sentir seu perfume. Um perfume caro e sutil, delicado, porém perturbadoramente sedutor. Porque naquela época não parecia que éramos dois mundos diferentes. Disse ele baixinho. No chuveiro, no escuro. Não éramos um bilionário e uma fotógrafa. Éramos duas pessoas que se encontraram. Isso foi antes de eu saber quem você era, respondeu ela, embora sua voz demonstrasse falta de confiança. E depois que você descobriu... Isso mudou como você se sentiu? Ele perguntou. Ela não conseguiu responder, porque a verdade era... Não, nada havia mudado. Ela ainda sentia o mesmo por ele, talvez até mais, porque agora ela podia ver o rosto dele, ver como o olhar dele se suavizava quando ele a olhava. Isto é tudo demasiado complicado, sussurrou ela. Não precisa ser assim, respondeu ele calmamente. Harper, não consigo parar de pensar em você desde o momento em que a luz acendeu. Penso em como você falou sobre o seu trabalho, em como eu a fiz sentir.
Não me importo com as aparências. Só sei que quero te ver de novo. Mas você é minha cliente, protestou ela. Tecnicamente, sou cliente do seu cliente, corrigiu a ele com um leve sorriso. E o evento já terminou. Seu trabalho também. Não há conflito de interesses. Só que você é bilionário e eu não sou ninguém, disse Harper. O rosto de Dominique ficou sério. Não diga isso. Não se menospreze. Você é talentosa, apaixonada, linda. Você me fez sentir mais em 1 hora do que em anos. Isso não é ninguém, Harper. Ela queria acreditar nele. Meu Deus, como ela queria. Não sei, ela sussurrou. Dominique assentiu lentamente. Então vamos fazer assim. Simples e direto. Jante comigo amanhã. Só um jantar, sem pressão, sem expectativas. Deixe-me provar que o que aconteceu entre nós foi real, não uma coincidência. Harper mordeu o lábio, ponderando os riscos. O jantar com Dominic Rhodes poderia ter terminado em desastre, mas ir embora, dizer não, extinguir aquela faísca, aquela sensação de algo especial, parecia muito pior. Está bem, disse ela finalmente. Um jantar. Um sorriso genuíno se espalhou pelo rosto de Dominic. O coração de Harper deu um salto. Um jantar, ele repetiu. Vou te buscar às 7. Vista-se confortavelmente. Não vamos a nenhum restaurante chique. Naquela noite, Harper saiu do apartamento com a cabeça cheia de medos e possibilidades, mas por baixo de tudo isso, algo mais fervilhava. Um silencioso arrepio de esperança. Às vezes, os piores momentos levam aos melhores. Às vezes, é preciso cair para voar. E às vezes, a pessoa que te acolhe acaba sendo exatamente aquela que você procurou a vida toda. Na noite seguinte, antes do primeiro encontro de verdade, Harper estava em frente ao guarda-roupa pela 4ª vez, trocando de roupa novamente. Confortável podia significar qualquer coisa. No fim, ela escolheu jeans, uma blusa de seda e sapatos de salto baixo. Simples, porém elegante. Exatamente às 19 horas, alguém bateu na porta. Ela respirou fundo e abriu. Dominique estava parado na porta, vestindo jeans escuros e uma camisa com o colarinho aberto, casual, confiante e incrivelmente bonito. Olá, disse ele cordialmente. Oi, respondeu Harper, com o coração na garganta. Você está lindo. Obrigada. Você também. Quer dizer, você está bonita. Ele sorriu. Preparar? Ela pegou a bolsa e o seguiu escada abaixo. Um elegante carro preto estava à espera. Não uma limusine, mas um sedã estiloso. Dominique abriu a porta para ela e ela entrou no banco do passageiro. Para onde vamos? Perguntou ela. É uma surpresa, respondeu ele. Você confia em mim? Ela lançou um olhar para o perfil dele, que já se tornara perturbadoramente familiar. E ficou surpresa ao descobrir que era ele mesmo. Não. Eles dirigiram em direção à costa, para longe das luzes da cidade. Dominic perguntou sobre sua paixão pela fotografia, e Harper falou sobre projetos que sonhava em realizar, mas para os quais nunca teve verba. Ele ouviu atentamente, sem fingimento, e a tensão dela foi diminuindo aos poucos. Não era assustador. Ele ainda era o mesmo homem que havia segurado sua mão no escuro. Chegaram a um pequeno restaurante à beira-mar. Mesas de madeira, luzes de corda, o som das ondas. Sem ostentação, apenas aconchego e paz. Achei que você gostaria mais disso do que de algum restaurante 5 estrelas snob, disse Dominique. Você tinha razão, ela respondeu com um sorriso. Entre frutos do mar frescos e cervejas geladas, eles conversaram sobre tudo. Dominique contou sobre sua infância em Miami, como sua mãe limpava casas para pagar seus estudos e como ele começou sua primeira empresa na garagem de casa. O dinheiro veio depois, explicou ele. No início, tratava-se apenas de resolver problemas. O sucesso foi, na verdade, uma coincidência. Não há nada de aleatório em você, observou Harper. Ele sorriu. Talvez agora. Mas naquela época, eu não tinha ideia do que estava fazendo. Eu tinha medo quase todos os dias. O sucesso é simplesmente o medo com o qual você aprende a conviver. Era isso que você estava fazendo ontem na piscina? Ela perguntou. Vivendo com medo? Dominique ficou sério. Nadei para clarear meus pensamentos. A abertura foi importante.
A pressão era imensa. Então você caiu, e tudo em que eu conseguia pensar era em ter certeza de que você estava bem. Meu calção de banho barato para a noite, brincou Harper. Algo assim, respondeu ele com um sorriso suave. Após o jantar, eles passearam descalços pela praia, deixando os sapatos no carro. A lua cheia tingia a água com um brilho prateado. Posso te perguntar uma coisa? Disse Dominique. Claro. No chuveiro do vestiário, você disse que a fotografia era tudo o que você tinha. O que você quis dizer com isso? Harper ficou em silêncio por um momento, observando as ondas. Construí toda a minha vida em torno do trabalho. Quase não tenho ninguém. Meus pais morreram quando eu era criança. Minha avó, que me criou, faleceu há 2 anos. Tudo o que me resta é a fotografia. É a única coisa que realmente me pertence. Dominique parou e olhou nos olhos dela. Eu te entendo mais do que você pode imaginar. Depois que minha mãe morreu, eu também me enterrei no trabalho. Era mais fácil do que sentir a dor, mais seguro do que deixar alguém entrar na minha vida. E agora? Perguntou Harper em voz baixa. Ele olhou para o oceano e depois voltou a olhar para ela. Agora entendo que estar seguro não significa estar feliz. Ele estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo para trás da orelha dela. Harper ficou sem palavras, encantada. Harper, eu sei que é rápido. Nos conhecemos nas circunstâncias mais estranhas, mas não sinto essa conexão com ninguém há anos. Talvez nunca. E não quero perder isso só porque tudo está complicado ou assustador. O coração de Harper acelerou. Eu também sinto isso. E me assusta. Não tenha medo, sussurrou Dominique, tocando-lhe o rosto. Seja corajosa. Arrisque-se comigo. Ele a beijou com ternura e doçura, com a promessa de algo mais profundo. Harper se entregou aos seus braços, envolvendo-o pelo pescoço. Por um instante, o mundo desapareceu. Só existiam eles dois, e a sensação de que Harper estava exatamente onde deveria estar. Quando finalmente se separaram, ambos respirando com dificuldade, Dominique pressionou a testa contra a dela. Talvez eu devesse te acompanhar até em casa, disse ele com relutância. Acho que sim, concordou Harper, mas não deu um passo para trás. Eles dirigiram até o apartamento dela, de mãos dadas, apoiados no console central. Na porta, Dominique a beijou novamente, lentamente, mais profundamente, até que Harper se sentiu tonta de desejo. Quando nos veremos novamente? Perguntou ele. Amanhã, respondeu ela, ofegante. Amanhã, concordou ele. E depois de amanhã, e depois de amanhã. Harper sorriu. São muitos dias. Sou paciente, disse Dominique, mas não neste caso. Não com você. Depois que ele saiu, Harper encostou-se à porta do apartamento, tocando os lábios no lugar onde ele a havia beijado. Isso foi uma loucura, pensou ela. Ela estava se apaixonando por um bilionário que conhecera por acaso, com quem compartilhara um banho no escuro e que acabara de lhe proporcionar o melhor primeiro encontro da sua vida. Tudo estava acontecendo rápido demais, intenso demais, incrível demais. Mas, enquanto se preparava para dormir, percebeu que isso não importava. Nem tudo era lógico ou seguro. Algumas coisas valiam o risco e Dominique Rhodes valia a pena. As 3 semanas seguintes foram como um sonho. Dominique cumpriu sua palavra, vendo Harper quase todos os dias. Jantares em restaurantes aconchegantes, passeios de barco, manhãs preguiçosas de domingo na cama, conversas sobre tudo e nada. Harper descobriu que Dominique acordava cedo e fazia um café incrível, que ele tinha uma cicatriz no braço esquerdo de um acidente de surf aos 16 anos, que ele colecionava câmeras antigas, o que ela realmente admirava. Dominique descobriu que Harper falava dormindo, que ela tinha o estranho hábito de comer cereal no jantar quando estava estressada, que ela chorava com comerciais de seguro, mas não com filmes tristes. Eles eram compatíveis de uma forma que surpreendeu ambos, mas mantiveram o relacionamento em segredo. Certo dia, Harper recebeu um telefonema de Janelle Park, sua chefe na Coastal Marketing. "O cliente está encantado com o seu trabalho", disse ela, entusiasmada. "Tanto que Dominique Rhodes pediu pessoalmente que você trabalhasse em seu novo projeto."
O estômago de Harper deu um nó. Que projeto? Ele está inaugurando outro resort, desta vez em Key West. Ele quer que você faça a campanha fotográfica completa de inauguração. Contrato de 6 meses. Você entende o que isso pode significar para a sua carreira? Harper entendeu. Estabilidade, reconhecimento, a oportunidade de expandir seu portfólio com um projeto de prestígio, mas também uma potencial armadilha. Naquela noite, quando Dominique trouxe comida preparada por Ty, Harper decidiu confrontá-la. É verdade que você me pediu um projeto nos Keys? Sim, disse ele, sentando-se cuidadosamente ao lado das sacolas de comida. Por que você não me contou? Perguntou Harper, exigindo resposta. Eu ia dizer, hoje à noite. Na verdade, Harper, você é incrivelmente talentosa. Quero a melhor fotógrafa para este projeto. E essa pessoa é você. Ou você precisa de uma desculpa para continuar me vendo? Isso também, admitiu Dominique. Qual o problema? Perguntou ele. Nós nos damos bem. Por que não oficializar? Porque isso pareceria favoritismo, disse Harper. As pessoas vão pensar que consegui este emprego não por causa do meu talento, mas por causa da minha relação com você. Quem pensa assim está enganado. Eu vi seu trabalho. É incrível. Mas eles vão, insistiu Harper. Trabalhei muito para construir minha reputação. Não posso deixar que as pessoas pensem que sou bem-sucedida apenas por causa de com quem namoro. Então, o que você está dizendo? Perguntou ele em voz baixa. Que vai largar o emprego ou que não podemos ficar juntos? Os olhos de Harper ardiam com as lágrimas. Não sei. Preciso pensar sobre isso. Dominique assentiu lentamente. Certo, pense. Mas, Harper, não me arrependo de querer trabalhar com você e estar com você. Acredito que podemos ter as duas coisas. Depois que ele saiu, Harper passou a noite olhando para o teto, dividida entre sua carreira e seus sentimentos. Na manhã seguinte, Harper recebeu um telefonema de Janelle. Tenho que ser honesta, começou ela com a voz trêmula. Dominique Rhodes e eu estamos juntos. Não quero assumir este cargo de forma desonesta. Se houver conflito de interesses, renunciarei. Houve um longo e gélido silêncio na linha. Em que fase está o relacionamento? Perguntou Janelle finalmente. Tudo começou depois da inauguração da Azure Pearl. Eu não queria assumir um novo cargo sem total transparência. Harper, é complicado, mas seu trabalho fala por si só. Eu vi o que você fez para o lançamento do Azure Pro. Foi brilhante. E você terminou o projeto antes de seu relacionamento ficar sério. É verdade. Só começamos a namorar depois disso, confirmou Harper. Você é profissionalmente impecável, disse Janelle depois de um instante. Não posso te impedir. Se você quer um emprego, ele é seu. Só esteja preparada para as fofocas. Eu consigo, respondeu Harper, embora secretamente duvidasse disso. Naquela noite, ela contou a Dominique que aceitava a proposta. O rosto dele se iluminou de pura alegria. Você não vai se arrepender, prometeu ele. Vou lhe dar total liberdade criativa. Sem interferências. Melhor, Harper sorriu ironicamente, porque eu confio em você, Dominique Rhodes, e não levo isso na brincadeira. Eu sei, respondeu ele puxando-a para mais perto, e jamais trairei essa confiança. O projeto em Key West foi exaustivo. Harper passou semanas com sua câmera, capturando cada detalhe do novo resort. Dominique lhe deu total liberdade, sem jamais interferir. Aos poucos, Harper percebeu que seus medos eram desnecessários. Ela era realmente boa, muito boa mesmo. As fotos que ela tirava eram magníficas, não por causa do vínculo entre eles, mas por causa do talento dela. Mas trabalhar juntos era mais difícil do que eles previam. Às vezes, Dominique entrava no set e Harper tinha que se esforçar para manter um tom profissional. Às vezes, seus olhares se cruzavam do outro lado da sala e uma chama se acendia entre eles, uma chama que não podia ser escondida. 3 meses após o início do projeto, eles tiveram seu primeiro grande desentendimento. Harper havia agendado uma sessão crucial durante a hora dourada, mas Dominique repentinamente convocou uma reunião com os empreiteiros no mesmo horário. Não posso perder esse sinal, disse Harper. Adiem a reunião. Não posso. Há um problema com a fundação. Temos que lidar com isso agora, respondeu Dominique.
Deixe que o gerente de projeto cuide disso, retrucou Harper secamente. Você não precisa estar em todos os lugares. Seu semblante endureceu. Harper, este é o meu departamento. Eu preciso estar envolvido nas decisões importantes. Este é o meu projeto. Ela explodiu. Você me contratou e não me deixa trabalhar. Não vou cancelar a reunião, disse ele friamente. Ela olhou para ele magoada e irritada. Ótimo. Agora sei quais são as suas prioridades. Harper se virou e foi embora. Eles não se falaram por 2 dias. 2 longos e cansativos dias. Harper se dedicou ao trabalho, mas tudo parecia vazio e sem cor. À noite, deitada sozinha na cama do hotel, ela sentia mais falta dele do que queria admitir. Tarde da noite, quase meia-noite do segundo dia, alguém bateu à porta. Dominique ficou ali parado, exausto, com os olhos cheios de arrependimento. Eu estava errado, disse ele sem rodeios. Eu deveria ter adiado a reunião. Você tinha razão. Eu estava interferindo. Harper o deixou entrar. Sua raiva já havia se dissipado há muito tempo. Restava apenas a tristeza. Eu também sinto muito, ela sussurrou. Sei o quanto este resort é importante para você. Não deveria ter agido como se meu projeto fosse mais importante. Mas ele estava certo, insistiu Dominique. Eu pensava nisso o tempo todo. Sobre prioridades. Você disse que eu não conseguia conciliar trabalho e um relacionamento. E você tinha razão. Eu sempre tratei o trabalho como tudo o mais, mas eu quero ser melhor. Por você. Por nós. Porque você não é só uma mulher com quem eu estou saindo. Você é a pessoa com quem eu quero construir uma vida. O coração de Harper palpitou. Dominique, eu te amo, disse ele com a voz embargada pela emoção. Sei que só se passaram alguns meses, mas eu te amo. Amo sua paixão, seu talento. Amo como você enxerga a beleza onde outros veem vazio. Amo a pessoa que estou me tornando com você. E não quero perder isso por causa da minha teimosia. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Harper. Eu também te amo. Isso me assusta. Ele a beijou suavemente com uma ternura desesperada. Naquela noite tudo mudou entre eles. Eles estavam mais próximos do que nunca, sabendo que era mais do que apenas paixão. Era algo maior. Proposta. Quando Harper acordou de manhã, Dominique a estava abraçando. Sua respiração estava calma. Ela fitou o rosto dele sob a pálida luz da aurora, sentindo uma gratidão tão avassaladora que chegava a doer. Sinto que você está me encarando, murmurou ele sem abrir os olhos. Não consigo evitar, ela sussurrou. Você fica linda quando dorme. Ele abriu os olhos e sorriu. Venha morar comigo. Harper se apoiou no cotovelo. Vem morar comigo, ele repetiu. Quero acordar ao seu lado, voltar para casa e ficar com você. Quero que isso seja real, não apenas encontros e noites ocasionais. Quero uma vida juntos. Seu coração acelerou. Este é um grande passo. Eu sei, disse Dominique calmamente. Mas estou pronto. A questão é, você está? Harper pensou em seu pequeno apartamento, sobre a vida em 2 mundos, sobre o café da manhã dele, sobre adormecer em seus braços, sobre ser capaz de imaginar algo duradouro pela primeira vez. Sim, ela respondeu suavemente. Vou morar com você. O sorriso de Dominique iluminou toda a sala. A mudança foi mais fácil do que qualquer um deles esperava. A cobertura de Dominique era enorme, cômodos repletos de luz, onde Harper podia instalar todo o seu equipamento. Ele transformou um cômodo em seu estúdio, lâmpadas profissionais, seu próprio quarto escuro. Isso é demais, protestou Harper. Isso é perfeito, corrigiu a ele. Você precisa de espaço para criar. Quero te apoiar. Eles encontraram um ritmo. As manhãs começavam com café e braços entrelaçados. Eles passavam as noites cozinhando juntos e brincando sobre quem lavaria a louça. Eles passavam os fins de semana descobrindo Miami, novos lugares para tirar fotos e novas experiências. Mas os rumores sobre os quais Janelle alertou começaram a surgir. Blogs do setor escreveram sobre Harper e Dominique. Uma com prazer,
Outros foram mordazes, chamando Harper de caçadora de fortunas calculista que enganou um bilionário com sua beleza. Não leia essas bobagens, disse Dominique quando a flagrou, folheando um artigo particularmente desagradável. Eles não nos conhecem. Não sabem o que temos. Mas eles estão escrevendo sobre mim, sussurrou Harper, sobre o meu trabalho. Estão dizendo que eu não mereço sucesso. Dominique pegou o telefone dela. As únicas coisas que importam são a minha opinião, a sua opinião e a opinião das pessoas que veem as suas fotos. O resto é só ruído. Fácil para você dizer, murmurou Harper. De jeito nenhum. Eu também detesto isso. Mas aprendi uma coisa. Você não controla o que as outras pessoas dizem. Você só controla como reage a isso. Eu respondo vivendo, sendo feliz. Não deixo que me roubem a alegria. Harper olhou para ele, para o homem que, de um estranho, se tornara seu companheiro de vida, e sentiu seu medo diminuir. Ele tinha razão. Eles sabiam a verdade. Isso foi o suficiente. O resort em Key West foi inaugurado 6 meses após o início do projeto. As fotos de Harper estavam por toda parte, em outdoors, em revistas, na internet. As reações foram entusiasmadas. Sua carreira decolou. Ela recebeu mais convites para colaborar. Seus maiores clientes valorizavam sua visão. E Dominique a apoiou o tempo todo, comemorou seus sucessos com ela e a animou nos momentos de dúvida. Ele nunca deu mais importância às suas conquistas. Um ano depois de se conhecerem, Dominique voltou para casa com uma atenção que Harper nunca tinha visto nele. "O que aconteceu?" perguntou ela. "Nada", disse ele, mas sua voz estava trêmula. "Tenho algo para você." Ele tirou uma pequena caixa do bolso. O coração de Harper quase parou. "Dominique." "Deixe-me lhe dizer uma coisa primeiro", interrompeu ele, abrindo a caixa. Um anel brilhava no interior. "Harper, há 1 ano você caiu na minha piscina. Literalmente. E esse acidente absurdo foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Você me fez rir. Você me fez pensar. Você me fez entender como é a vida com alguém que a gente ama. Eu não quero passar mais um dia sem saber que você está aqui. Você quer se casar comigo?" Harper chorou, balançando a cabeça tão rápido que não conseguia respirar. "Sim, sim, claro." Dominique colocou o anel no dedo dela, beijando-a como se ela fosse a pessoa mais preciosa do mundo. Naquela noite, eles comemoraram, falaram sobre o futuro e fizeram planos. Deitada em seus braços, olhando para as luzes de Miami pela janela, Harper se lembrou daquele dia à beira da piscina. Outono. Uma avalanche de emoções, a mão de um estranho que se tornou tudo. Às vezes, os piores momentos levam aos melhores. Às vezes, o acaso é uma forma oculta do destino. E às vezes, a pessoa que você encontra no seu momento de maior fragilidade se torna aquela com quem você passa o resto da vida. Um novo capítulo. O noivado causou sensação. Dominique Rhodes, um dos solteiros mais cobiçados de Miami, já tinha namorada. A história de como se conheceram, contada com cuidado e sem detalhes íntimos, parecia uma lenda moderna. Uma fotógrafa cai na piscina na inauguração de um resort. Ela se torna a noiva do presidente. Quase perfeito demais. Mas nem todos ficaram felizes. 2 semanas após ficar noivo, Harper recebeu uma ligação de uma mulher chamada Brooke Ashton. "Eu represento a Galeria Ashton em Nova York", disse ela em um tom suave e profissional. "Gostaríamos de organizar uma exposição individual do seu trabalho." O coração de Harper disparou. A Galeria Ashton foi uma das mais importantes do país. Uma exposição desse tipo poderia ter levado tudo a um nível completamente novo. "Estou muito interessada", respondeu ela com cautela. Eles combinaram de se encontrar na semana seguinte em Nova York. Harper estava tão animada que mal conseguia ficar parada. Quando ela contou a Dominique sobre isso, esperava entusiasmo. Em vez disso, seu semblante endureceu. "Galeria Ashton", repetiu ele. "Sim. Aconteceu alguma coisa? Você a conhece?" "Conheço Brooke Ashton", disse ele com cautela. "Já namoramos." Harper sentiu o estômago gelado. "Você está namorando a mulher que quer expor meu trabalho?" "Durante cerca de 6 meses", confirmou Dominique. "E
Terminou muito mal. Ela queria mais do que eu podia lhe dar naquele momento, principalmente casamento. Ah, disse Harper lentamente. E de repente ele se interessa pela minha fotografia, logo depois de anunciarmos nosso noivado. O maxilar de Dominique se contraiu ligeiramente. Eu sei como é. Parece que seu ex está tentando interferir em nossas vidas, disse Harper. Ou talvez ele realmente goste do meu trabalho. Talvez, admitiu Dominique, embora seu tom de voz denunciasse dúvida. O que você quer fazer? Quero conhecê-la, decidiu Harper. Se esta é realmente uma oportunidade concreta, não posso recusá-la só por causa do seu passado com a Brooke. Entendo. Mas tenha cuidado. Brooke pode ser muito manipuladora quando quer alguma coisa. Harper sentiu uma leve pontada de irritação. Dominic, eu sei me cuidar. Não sou nenhuma garota ingênua que não consegue enxergar segundas intenções. Eu sei, respondeu ele rapidamente. Só não confio nela, principalmente quando se trata de nós. O encontro em Nova York confirmou inicialmente todas as esperanças de Harper. A galeria Ashton era impressionante, paredes brancas, iluminação perfeita. E Brooke parecia uma mulher que vivia num mundo de luxo. Longos cabelos loiros, maquiagem impecável, terno caro. Seu trabalho é extraordinário, disse Brooke, conduzindo Harper pela sala espaçosa. A maneira como você transmite emoção, vulnerabilidade, é exatamente isso que estamos procurando. Isso é um grande elogio, respondeu Harper, sentindo seu coração acelerar. Obrigada. Uma exposição individual aqui poderia transformar completamente sua carreira, continuou Brooke. Claro, temos algumas condições. Queremos representação exclusiva para você por, no mínimo, 2 anos. E precisamos que você crie uma nova coleção especificamente para esta exposição. Algo que a desafie e a faça sair da sua zona de conforto. Por quanto tempo? Perguntou Harper cautelosamente. 6 meses de preparação e depois a exposição, respondeu Brooke. Será intenso. Provavelmente você terá que passar parte desse tempo em Nova York trabalhando com nosso diretor criativo. O entusiasmo de Harper diminuiu um pouco. 6 meses de trabalho intenso, justamente quando ela e Dominique estavam começando a planejar o casamento. É um compromisso sério, disse ela gentilmente. O sorriso de Brooke era de excesso de confiança. As melhores oportunidades exigem sacrifício. A questão é, você está disposto a priorizar sua carreira? Dominic Rhodes já o convenceu de que os interesses dele são mais importantes que os seus? As palavras atravessaram Harper como uma faca fria. Minha relação com Dominic não tem nada a ver com minha carreira. Sério? Brooke ergueu as sobrancelhas. Antes de conhecê-lo, você era uma fotógrafa talentosa, mas pouco conhecida. E agora? Contratos, revistas, exposições. Quanto disso é seu trabalho? Quanto disso é seu status de noiva de Dominic Rhodes? Devo tudo ao meu trabalho, respondeu Harper com firmeza. Dominic nunca interferiu. Ele sempre me apoiou. Brooke sorriu friamente. Claro que ela diz isso, mas homens como Dominic não escolhem iguais a eles. Eles nos colecionam, bonitas, talentosas, confortáveis, contanto que nos encaixemos no mundo deles. Mas quando começamos a brilhar demais, eles podem apagar nossa luz. Você não conhece o Dominic, sussurrou Harper. Você não conhece a nossa relação. Eu sei mais do que você pensa, respondeu Brooke friamente. Eu construí minha vida inteira em torno dele, até perceber que ele nunca me deixaria brilhar de verdade. É isso que você quer? Casar com Dominic Rhodes antes de ser fotógrafa? Aquilo a tocou profundamente, não porque Harper acreditasse em Brooke, mas porque despertou seus medos mais profundos, aqueles que sussurravam à noite. E se você não merecesse isso? E se você tiver tudo simplesmente por estar com ele? Obrigada pela oferta, disse Harper, levantando-se, mas preciso pensar a respeito. Claro, respondeu Brooke educadamente, mas lembre-se, oportunidades como essa não aparecem com frequência. Principalmente para mulheres na sua situação. Harper saiu da galeria sentindo um tremor por todo o corpo. No avião a caminho de Miami,
Ela não parava de repassar a conversa na cabeça. Onde terminou a manipulação de Brooke e onde começaram suas próprias dúvidas. Quando ela voltou, estava exausta. Dominique olhou e soube imediatamente que algo tinha acontecido. "O que Brooke disse?" perguntou ele. Harper contou-lhe tudo. Seu rosto endureceu a cada palavra. "Ela está tentando semear desconfiança entre nós", disse ele quando ela terminou. "Harper, quanto do meu sucesso vem das suas conexões, da sua influência?" Uma dor intensa passou pelos seus olhos. "Você realmente acha que eu estava controlando sua carreira secretamente?" "Não sei", admitiu ela, com a voz trêmula. "Preciso saber que tudo o que tenho, eu conquistei por mim mesma." Dominique ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente disse baixinho: "Vir." Ele a conduziu até seu escritório e abriu seu laptop. "Este é um e-mail com a proposta da sua empresa para o projeto Azure Pearl. É de antes de nos conhecermos. Escolhi sua empresa porque vocês já estavam listados no portfólio. Vocês já demonstravam talento muito antes de me conhecerem." Ele abriu mais documentos. "Aqui estão os orçamentos, contratos, os mesmos preços que os de outros fotógrafos, sem descontos." Ele clicou no próximo arquivo. "E esta é a proposta que enviei à Galeria Ashton há 3 meses, antes de Brooke ligar para você. Eu a recomendei porque você é especial, não porque você é minha noiva." Os olhos de Harper ficaram vidrados. "Você me recomendou para a Brooke?" "Costumo recomendar artistas para galerias", explicou Dominique calmamente. "Faz parte do meu trabalho. Não sabia que usaria isso para te prejudicar." "Harper, você conquistou todas as oportunidades por mérito próprio. Nunca usei minhas conexões para te promover. O que você tem é seu." Algo dentro dela se quebrou, e então finalmente se libertou. "Me desculpe, eu deveria ter confiado em você. Brooke." Ela mexeu com a minha cabeça. "Esse é o jogo dela", disse Dominique gentilmente. "Ela identifica as fraquezas e pressiona. Mas você precisa acreditar em si mesma, assim como eu acredito em você. Seu talento é seu." Harper se atirou em seus braços, abraçando-o como se tivesse medo de soltá-lo. "Eu te amo. E me desculpe por ter duvidado de você." "Eu também te amo", respondeu ele suavemente, abraçando-a com força. "E sinto muito que meu passado tenha invadido sua vida novamente." Eles ficaram ali parados como se o tempo tivesse parado. Por fim, Harper se afastou delicadamente. "Preciso ligar para a Brooke. Dizer a ela que estou cancelando o programa." "Por quê?" perguntou Dominique calmamente. "Se esta é uma oportunidade real e você realmente a quer, deve aproveitá-la. Não deixe que os jogos de outra pessoa lhe roubem algo valioso." "Mas 6 meses em Nova York, e já estamos planejando um casamento." "Então remarcamos", respondeu ele calmamente. "Ou eu vou com você." "Harper, eu já te disse. Vou apoiar sua carreira. Se este projeto é realmente importante para você, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que ele se concretize." Ela olhou nos olhos dele e viu pura sinceridade. "Você realmente se mudaria para Nova York por 6 meses?" "Eu me mudaria para a Lua se seus sonhos a levassem até lá", respondeu ele sem hesitar. "Quero que você seja feliz, que realize seu potencial, mesmo que eu tenha que sacrificar algo." Harper o beijou, colocando todo o seu amor e gratidão naquele gesto. "Como pude ter tanta sorte?" ela sussurrou. "Nós dois temos", respondeu Dominique, "desde o dia em que você caiu na minha piscina." No dia seguinte, Harper ligou para Brooke. "Refleti sobre sua proposta", disse ela, "e concordo, mas tenho algumas condições." "Estou ouvindo", respondeu Brooke. "Primeiro, as datas precisam ser flexíveis. Vou me casar no ano que vem, e isso é inegociável. Vamos ajustar o cronograma. Em segundo lugar, quero total controle artístico. Você pode dar conselhos, mas as decisões finais são minhas." "Tudo bem." "E mais uma coisa. O contrato deve estipular que esta exposição não tem nada a ver com Dominique. Vocês estão interessados apenas no meu trabalho." Houve silêncio. Então Brooke soltou uma risada seca. "Você é mais parecido com o Dominique do que eu imaginava." "Certo. Deixe meu advogado redigir o contrato." "Ótimo", disse Harper.
Então temos um acordo. Os meses seguintes se tornaram o período mais intenso e inspirador de sua vida. A jornada rumo à maternidade, simbólica, criativa e interior, a absorveu completamente. Ela dividiu seu tempo entre Miami e Nova York, criando uma nova série de fotografias sobre autodescoberta e transformação interior. Dominique cumpriu sua palavra. Ele voava para vê-la toda semana, sem nunca reclamar de cansaço ou incômodo. Ele simplesmente estava lá por ela. O planejamento do casamento aconteceu nos intervalos entre as sessões de fotos e a edição. Eles optaram por uma cerimônia modesta na praia. Apenas seus amigos mais próximos, o som do oceano e votos proferidos ao pôr do sol. Sem pompa, apenas eles e a verdade de seus sentimentos. 2 semanas antes do casamento, uma exposição foi inaugurada na Galeria Ashton. As paredes estavam adornadas com fotografias de Harper, cada uma carregando um fragmento de sua alma. A inauguração estava lotada. Críticos, colecionadores, amantes da arte. Brooke fez um discurso sobre novos talentos, mas Harper mal ouviu. Ela observava o público, como paravam diante de suas obras, como cochichavam, como contemplavam as fotografias com admiração. Foi para momentos como esses que ela criou, não pela fama, não pelo dinheiro, pelas emoções que ela podia evocar em outra pessoa. As críticas superaram as expectativas. O New York Times descreveu suas fotografias como penetrantes e vulneráveis, uma obra-prima de honestidade emocional. A revista Art Forum estampou seu retrato na capa. Em uma semana, ela vendeu metade da exposição e recebeu encomendas para os meses seguintes. Mas o melhor momento veio depois, na recepção após a inauguração. Dominique a puxou para um canto. "Estou muito orgulhoso de você", disse ele com os olhos brilhando. "Tudo isso é mérito seu, Harper. Sua visão, seu trabalho, seu talento. E é incrível." Lágrimas escorriam por suas bochechas. "Eu não teria conseguido sem você, sem a sua fé em mim." "Você faria isso", respondeu ele firmemente. "Mas fico feliz por ter podido fazer parte dessa jornada." Ele a beijou em meio às suas próprias fotografias. O círculo se completou. O acaso se transformou em uma parceria consciente. Cada detalhe, planejado ou não, tornou-se parte da história deles. 2 semanas depois, eles estavam em uma praia de Miami, cercados por pessoas queridas. Harper, com um vestido branco simples, descalça na areia. Dominique, com uma camisa de mangas arregaçadas e sem gravata. "Prometo apoiar seus sonhos, mesmo quando for desconfortável", disse Dominique, enquanto os convidados riam em meio às lágrimas. "Prometo desafiá-los, não deixar que se contentem com menos e amá-los exatamente como são, por toda a minha vida." "Prometo deixar você me apoiar", respondeu Harper com a voz trêmula, "mesmo quando o orgulho atrapalhar. Prometo acreditar em nós, mesmo que o mundo esteja contra mim. E te amar não pelo que você pode me dar, mas por quem você é. Meu parceiro, meu amor, meu lar." Quando seus lábios se encontraram, o sol mergulhou no oceano, pintando o céu de um rosa dourado. Era um momento que Harper teria fotografado, se não o estivesse vivendo naquele exato instante. Mais tarde, durante a primeira dança, Dominique inclinou-se e sussurrou: "Lembra quando você disse que cair na piscina foi o pior dia da sua carreira?" Harper riu. "Eu me lembro. Eu definitivamente era muito dramática naquela época. E agora?" "Agora sei que foi o melhor acidente da minha vida", respondeu ela. "O dia que mudou tudo." "2 acidentes felizes?", brincou Dominique, virando-a de costas para ele. "Aos acidentes felizes", repetia Harper, dançando com ele sob as estrelas, rodeados de amor, risos e a promessa de todos os dias que viriam. Ela agradeceu mentalmente ao destino, a força que a fizera perder o equilíbrio naquele dia. Porque às vezes é preciso cair para aprender a voar. E às vezes a pessoa que te ampara acaba sendo aquela que você procurou a vida toda. A vida perfeita, repleta de talento, combinava perfeitamente com eles. Harper e Dominique encontraram um ritmo tranquilo, equilibrando suas carreiras com a construção de um futuro juntos.
Harper mantinha seu estúdio na cobertura, mas também alugava uma pequena galeria para receber clientes e expor seu trabalho. Dominic expandia seu império de resorts, mas encontrava tempo para o que realmente importava. Manhãs preguiçosas de domingo na cama, escapadas espontâneas de fim de semana, os momentos de tranquilidade que fazem um casamento dar certo. 6 meses após o casamento, Harper acordou com náuseas. A princípio, atribuiu o enjoo ao jantar da noite anterior, mas como os sintomas persistiram por 3 dias, resolveu fazer um teste de gravidez. 2 linhas rosas. Harper encarou o teste por 1 minuto inteiro. Suas emoções oscilavam entre medo e alegria. Eles não estavam tentando engravidar, mas também não eram particularmente cuidadosos, e agora era real. Ela estava grávida. Quando Dominic chegou em casa naquela noite, Harper entregou-lhe o teste embrulhado numa caixa de sapatinhos que ela tinha comprado por impulso. "O que é isto?" perguntou ele surpreso, olhando para o presente. "Abra a boca", disse Harper, tremendo. Dominic abriu a caixa e viu o teste. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou para Harper e depois para o teste. "Sério? Nós vamos ter um bebê?" Harper confirmou com um sorriso. "Sim, vamos ser pais." Por um instante, Dominic ficou parado, processando a notícia. Então seu rosto se iluminou com o maior sorriso que Harper já vira. Ele pulou pela sala, a pegou nos braços e a girou no ar. "Vamos ter um bebê!" Ele riu e chorou ao mesmo tempo. Harper o abraçou forte, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você está feliz, não está?" "Feliz?" respondeu Dominic, colocando-a delicadamente no chão. "Isso é um eufemismo." Suas mãos repousavam sobre a barriga dela, que ainda estava lisa. "Há alguém lá. Nosso alguém. Metade você, metade eu."